Shalom. Hoje nós vamos estudar duas palavras hebraicas muito importantes. A primeira é Ayeka. Ayeka é uma pergunta, onde estás? E Hineni. Hineni é traduzido como eis-me aqui. E cada uma dessas palavras representa um estado espiritual. Não é apenas um onde estás e um estou aqui, né? Neni é como no inglês, here I am, ou I'm here, aqui estou aqui. Existe algo tão profundo nesta resposta Hineni, que Hashem ele responde rapidamente com bênçãos àquele que responde Hineni. Né? Mas como nós podemos responder algo tão profundo sem primeiro considerar onde estamos? Né? Onde estamos fisicamente é apenas uma parte de quem somos espiritualmente, de onde estamos espiritualmente. Né? O fisicamente, ele vai refletir o espiritual também. Né? Porque Hashem, quando nos chama, ele não está pensando apenas no lugar físico, ou ele está pensando principalmente no espiritual. Né? Ele representa o Hineni, um compromisso sincero de não estar apenas fisicamente presente, mas uma prontidão, né, para responder ao chamado divino. Então, Hineni é levado em consideração o lugar físico, pois o lugar físico também reflete o espiritual, mas o principal do Hineni é o espiritual. Onde você está, onde eu estou espiritualmente. E para podermos entender melhor, nós temos que também entender que perguntas fazem parte da vida. Né? A pergunta ela faz parte do nosso cotidiano, e para ter respostas temos que ter perguntas. Né? Perguntar é algo muito importante para a vida, nas nossas vidas. E nós temos um grupo muito especial que faz muitas perguntas, que são as crianças. Né? As crianças perguntam muito. Né? Nós temos a festa de Pessah, a Páscoa judaica, e em Pessah nós temos as famosas 4 perguntas que 4 crianças fazem, e não tendo crianças, adultos podem fazer. Né? O Talmud ele é essencialmente baseado em perguntas, em discussões, perguntas e respostas. Né? E nós também perguntamos individualmente, né? Por que eu, por que isso, por que aquilo, e assim é a vida. Né? E Deus também pergunta. Isso é uma coisa maravilhosa. Deus também pergunta. E nós temos que entender que quando Deus pergunta, Ele não está perguntando somente a uma pessoa, mas a todas as pessoas, a todo ser humano. Então a pergunta de Hashem não é para apenas uma pessoa, é para todos. Né? E as perguntas de Deus não são perguntas de um ser humano. Né? E por isso nós temos que estudá-las a fundo. Né? Nós temos que mergulharmos nas perguntas de Hashem, de Deus. O que perguntou, em que momento perguntou, por que perguntou, né? Se ele recebeu resposta à sua pergunta, se a resposta foi adequada. Né? E perguntarmos também qual a influência desta pergunta de Deus em nossas vidas. E que resposta nós daríamos se fosse perguntada a nós. E para começarmos a entender melhor o Ayeka e o Hineni, começamos com Adão, o primeiro homem, Adam Harishon. O homem ele é chamado de Adão, que quer dizer
que ele veio da terra, da Adamá. Tá? Porém, o homem, ele não é só terra, tá? Ele é uma combinação de terra e Nishmat Elohim, uma centelha divina, aquilo que Hashem, que Deus soprou dentro dele. Isso quer dizer que o homem é uma combinação do material mais baixo com o material mais elevado. Né? Não somos animais e não somos anjos, nós estamos no meio. Né? E o Eterno, Hashem, Deus, ele cria este homem e o coloca no Gan Eden, no Jardim do Éden. E dá para este homem apenas uma mitzvah, um mandamento, uma ordenança: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Etz Hadaat Tov Vara. E Hashem, ele é claro com o homem, né? Hashem, ele é direto com o homem. Importante sabermos, Hashem não tem rodeios, Hashem não tem meias palavras, ele é direto. E por quê? A resposta é porque algumas pessoas chegam a pensar que o homem, o Adão, ele não tinha conhecimento, não tinha sabedoria, e que passou a ter sabedoria, conhecimento, compreensão só depois que desobedeceu a Hashem. Mas é o contrário. Adão, ele conhecia a árvore. Adão, ele sabia o que era a morte. Adão sabia o que era morrer. E como Deus poderia dizer a Adão que ele morreria se ele desobedecesse, se ele não soubesse o que era morrer? Não faz sentido. Então aqui nós entendemos que Adão sabia o que era bem, sabia o que era mal, sabia o que era a vida e sabia o que era a morte. Senão não faria nenhum sentido Hashem, Deus, adverti-lo. Adão foi criado adulto, com todas as faculdades de um adulto. Ele não foi criado criança. Ele foi criado adulto com todo o entendimento, com todo o conhecimento que um adulto tem. E uma prova deste conhecimento, deste entendimento de Adão, está no que os sábios nos ensinam. Os sábios nos ensinam que Hashem trouxe animais ao homem e pediu para que ele desse nome aos animais. Interessante, Hashem já tinha pedido para os anjos fazerem isso, e os anjos olharam para os animais e não conseguiram dar nome aos animais. E por que Adão ele consegue dar nome aos animais? Os sábios dizem que Adão, ele olhou dentro de cada animal, ele viu a essência dentro de cada animal, e por isso ele nomeia cada animal. Ele olha dentro do cachorro e diz: você é Kelev, cachorro em hebraico, porque Kelev é a união de duas palavras, Kelev, como o coração. O cachorro é como o coração, ele se apega ao coração do homem, é o melhor amigo do homem. E assim ele vai nomeando os animais. Ele chama o gato de Ratul. Ratul tem a ver com tzniut, com recato, com aquele que cobre o que ele faz. Ou seja, o gato é o que cobre as suas necessidades. Então ele vê dentro de cada animal e nomeia cada animal segundo a sua essência. Ele traz para o animal, ele representa no nome do animal cada a essência do animal. E alguém sem conhecimento não pode fazer isso. Alguém sem sabedoria não pode fazer esse tipo de coisa. E daqui entendemos outro fator, que o fato de a árvore se chama Etz Hadaat Tov Vara não quer dizer que ao comer se adquirirá conhecimentos, porque Adão já tinha tais conhecimento. Então, a advertência, mais uma vez, seria em vão se ele não soubesse. E Hashem coloca o homem ali,
fala para ele no Gan Eden, fala para ele não comer da árvore Etz Hada'at Tov Vará. Adão, ele erra, como sabemos, ele escolhe pecar, né? Desobedecer e comer do fruto que Hashem, que Deus o proibiu. Ele cai, ele vê que está nu e se esconde. E a Torá, em Bereshit, Gênesis 3:9, diz que Hashem vem para falar com o homem e o texto diz que Hashem fala para o homem: Vaikra Adonai Elohim el Adam, Vayomer lo Ayeka. E chamou Deus pelo homem e lhe perguntou: Ayeka, aonde estás? Deus não sabia aonde o homem está? Deus não sabe aonde o homem está? Claro que sabe. Os sábios dizem que Hashem, que Deus, faz esta pergunta para apenas começar um diálogo com Adão. Que ele possa se abrir e falar, conversar. Então, o que nós entendemos aqui? Adão não está mais no lugar onde Deus o tinha colocado. Deus pergunta para Adão: onde estás? E como falamos no início, esta pergunta é feita ao primeiro homem, mas também é para cada um de nós. Aonde estamos? Deus pergunta. E se trata de onde estamos, não em relação ao lugar físico. Não se trata de onde estamos em relação ao lugar físico, mas é um lugar espiritual. Se trata de onde estamos em relação à nossa posição espiritual. Ayeka, aonde estás? E Deus, é Deus nos convidando a olharmos para nós mesmos e vermos em que estado espiritual estamos. Nós podemos entender onde estás como onde estamos em relação a Hashem, onde estamos em relação a nós mesmos, ao meu eu, ao eu ideal que Deus quer que eu desenvolva, que eu tenha. Em relação também a onde estamos ao nosso semelhante, se estamos ali estendendo a mão perto ou longe, distante do nosso semelhante. Aonde estamos, se estamos longe ou perto de quem deveríamos ser espiritualmente, de quem deveríamos ser, se estamos desenvolvendo aquele espiritual que Deus idealizou para nós ou não. Se estamos buscando a espiritualidade que Hashem quer que buscamos, ou se estamos nos escondendo como fez Adão. Existe uma história muito interessante no Talmud. Diz que Rab Reish Lakish, conhecido como Rabino Gladiador, ele foi um rabino, um homem que conquistou a sua liberdade sendo gladiador, e depois que ele conseguiu sua liberdade, ele correu para os sábios e fez techuvá para Deus. Não, os sábios dizem que ele virou o rabino mafioso, ele virou um mafioso da época. Ele tinha um grupo que assaltava as pessoas nas estradas. E um dia, Rabi Yohanan Ben Zakkai está tomando banho no Kinneret, e, se eu não me engano, e Reish Lakish viu de longe aquela pessoa dentro da água, cabelo grande. Dizem que o Rabi Yohanan Ben Zakkai era muito bonito, tinha pouca barba, e ele confundiu com a mulher. Então ele pula na água e vai nadando até chegar perto de Rabi Yohanan Ben Zakkai. Quando o Reish Lakish ele chega perto de Rabi Yohanan Ben Zakkai, ele vê que é um homem. E Rabi Yohanan Ben Zakkai olha e ele diz: a tua beleza é para as mulheres. Reish Lakish fala para Rabi Yohanan Ben Zakkai. E Rabi Yohanan Ben Zakkai, vendo a força
que é daquele homem, de nadar uma longa distância para chegar até ele, disse: a tua força é para a Torá. E fez um trato com ele, falou: você me achou bonita, eu tenho uma irmã que, claro, ele quis dizer muito mais bonita. Então, se você fizer techuvá, retornar para Deus, estudar Torá, você se casa com ela. E foi o que Reish Lakish fez. Ele estudou Torá, ele fez techuvá, estudou Torá, se casou com a irmã de Rabi Yohanan Ben Zakkai e se tornou Reish Lakish, citado no Talmud. Ele virou a Havrutá de Rabi Yohanan Ben Zakkai, de estudante de Torá, seu parceiro de estudo de Torá. E os dois chegaram em um nível tão grande que Rabi Yohanan Ben Zakkai fazia uma pergunta, ou duas ou três perguntas, Rabi Reish Lakish vinha com 40 contestando Rabi Yohanan Ben Zakkai. Então o homem se tornou grande. Então o que isso quer dizer? Que Rabi Reish Lakish, ele não estava onde Hashem queria que ele estivesse espiritualmente, sendo desenvolvendo aquilo que Deus queria para ele. Então ele faz techuvá, né? Ele retorna para esse lugar que Hashem queria que ele estivesse, né? Como Hashem falou na Ayeka Reish Lakish: onde você está? E Reish Lakish ouviu Ayeka, onde estás, e retorna para Hashem, e retorna para Deus, e se torna Abi Reish Lakish, né? Então, a resposta para a Ayeka vai depender do estado espiritual de cada um, né? Adão, ele está caído neste momento, né? Desconectado de Deus, ele está com vergonha e está com medo. Ele diz: eu ouvi a tua voz no jardim, né? e porque eu estava nu e com medo me escondi, né? Então, isto nos ensina que a pessoa desconectada de Deus, ela é controlada pelo medo, né? Ela se esconde de Deus quando ouve a sua voz, né? Quando ele ouve a sua voz no seu jardim, no seu interior, no seu Gan Eden interior. Então o que ela responde? Ela não responde nada. Ela não responde ao chamado de Deus. O homem desconectado de Deus, ele não responde ao chamado de Deus. Ao contrário, ele se esconde, né? Porque está com medo, e mesmo ouvindo a voz de Hashem ainda, ele se esconde, né? Outra questão que os sábios nos ensinam, eles dizem: quem perguntou, né? A Torá diz: Vayomer lo, e perguntou para ele. Aí é como diz: quem perguntou a quem? Hashem está perguntando para o homem aonde ele está, ou agora o homem ouvindo a voz de Deus, porém desconectado, desorientado, ele diz: aí onde estás, Deus? Né? Porque o homem está assim, né? Está perdido, confuso, né? Está caído, está com medo. Então ele pergunta para Deus onde Deus está. E aqui nos traz uma outra questão. Os sábios dizem que a árvore Etz Hadaat Tovivará não é a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas é a árvore que confunde o bem e o mal. E isso é interessante. Adão, ele representa isso. O homem confuso, ele não sabe mais o que é bem e o que é mal. Ele não sabe mais aonde Deus está. Onde estás, Deus? Eu estou nu. O que aconteceu? Essa é a confusão do homem que desobedece a Deus, né? Que está desconectado com Deus, de Deus, né? E Hashem pergunta para o homem, Ayeka, para Adão, e para cada um de nós: aonde você está? E Adão, ele não responde. Ele dá todas as respostas menos a que ele deveria dar. E a resposta é essa. A resposta que Adão deveria ter dado é: Hineni, eis-me aqui. Porém, desconectado de Deus, ele não consegue. Por quê? Porque o Hineni depende do seu estado espiritual, né? E veremos exemplos de homens que, estando conectados com Deus, eles respondem ao chamado divino. Eles não
ficam confusos. Eles respondem prontamente, Hineni, eis-me aqui. Né? E nós vemos isto bem claro com Avraham. Né? O Avram, no início, e Abraão, logo depois, né? Que ele responde Hineni, lá em Gênesis, em Bereshit 22:1. Né? Então, a fé de Avraham ela é provada a amar a Deus, né? Amar a Deus ou a seu filho, né? O filho da promessa. Né? Nós temos Yosef também, que diz Hineni, que responde Hineni, quando o seu pai o chama para ir até os seus irmãos em Shechem, ele vai de Hebron a Shechem. O Jacó, ele pergunta, chama Yosef, diz, não apacentam teus irmãos o rebanho em Shechem? Vem, enviar-te-ei a eles. Ele diz, Nene, eis-me aqui. Quando o anjo vê que Moshe vai se aproximar da sarça, ele chama Moshe, e Moshe diz, Nene, em Shemot, Gênesis 3:4, né? Também Shmuel Hanavi, profeta Samuel, dormia no templo, conhecemos a história, quando Hashem o chama e ele responde, Hineni, 1 Shmuel 3:4, e o profeta Shayahu, né, que diz que depois disto ouvi a voz de Hashem, que dizia, quem enviarei, quem irá por nós? Então eu respondi, Hineni, eis-me aqui. Miriam, a mãe de Yeshua, responde Hineni. Então o que nós vemos aqui em comum é a palavra Hineni, é respondida por todas essas pessoas. E Moshe, interessante, ele responde Hineni, eis-me aqui, quando tem que sair da sua zona de conforto e arriscar sua vida para tirar o povo de Israel do Egito. Shmuel, ele responde Hineni quando tem que restaurar a energia profética e renovar o sacerdócio em Israel. E Shayahu também, o profeta Isaías, ele responde Hineni quando experimentou um total abandono. E Miriam também, a mãe de Yeshua, ela responde Hineni quando tem que trazer ao mundo o seu veículo, pelo qual o Mashiach vai vir ao mundo, vai ser a mãe do Mashiach, vai dar luz ao Mashiach. E o próprio Yeshua responde Hineni também. E o que nós vemos aqui é que a palavra Hineni aparece em momentos extremamente importantes na história de Israel, do povo de Israel. Então a mensagem aqui, Hineni não vai aparecer na minha ou na sua vida no momento de calmaria, no auge. Não. A pergunta, Hineni, a Yeka, e a resposta Hineni vai aparecer nas nossas vidas num momento difícil, de extrema decisão. Moshe, Shmuel, Avraham, Miriam, mãe de Yeshua, Shayahu, Isaías, eles respondem Hineni no momento decisivo da vida deles. E é o que nós vamos ver agora, que o Hineni, ao responder Hineni, tudo muda. Tudo muda na vida da pessoa. Adão é desconectado, como falamos, da luz divina. O que ele diz? Ouvi a tua voz no jardim, tive medo, e porque eu estava nu, eu me escondi. E o Hineni, que representa o profundo estado de conexão com Hashem, para Adão naquele momento era impossível. Mas responder Hineni implica, como falamos, estar pronto a sacrificar mesmo algo que seja tão importante, algo que tanto se ama, como fez Avraham.
ou ter a vontade e a entrega a ouvir a voz divina, mesmo que signifique sair da sua zona de conforto, né? Daquela comodidade, né? Daquela calmaria, como fez Moshe. Né? Ele deixou tudo, foi para o deserto, né? Apacentar ovelhas, e Hashem o chama. Então ele, mais uma vez, sai da sua zona de conforto, está morando com Itró, seu sogro, Rotem Moshe, sogro de Moshe, e ele está vivendo ali, casado, com filhos, mas Hashem diz, mais uma vez, vou te tirar da tua zona de conforto, Moshe, Moshe, Hineni, aqui estou, eis-me aqui. Então, responder Hineni é algo que você precisa estar em um estado espiritual de conexão com Hashem. Né? Responder Hineni é apegar-se a Deus, não importando o que venha. Né? É com total imunar, com total fé, é estar disposto a dar a vida pela vontade de Hashem, para trazer luz a este mundo, para trazer as pessoas de volta para Deus, como fez Yeshua, a Mashiach. Né? E ao responder Hineni, com imunar, com entrega, nada mais será o mesmo, será igual na sua vida, na vida de quem responde Hineni. A tua vida mudará, porque neste momento abriu-se a porta da tua existência espiritual, para que Deus, através de ti, faça com que aconteçam grandes coisas na terra. Ações que vão influenciar os céus e a terra, porque as ações de uma pessoa conectada com Deus não influenciam apenas a terra, influenciam a terra e os céus. O Zohar, a Kabbalah, o livro da Kabbalah, diz que o mover das águas aqui embaixo move as águas lá em cima. Então, responder Hineni com fé, com imuná, com total entrega, você vai influenciar céus e terra. Vai influenciar em um âmbito muito grande. Né? Foi o que aconteceu com Moshe, com Avraham, com Shmuel, com Isaías, ao responder Hineni. Quando eles responderam Hineni, algo grande que mexeu com a história aconteceu. Né? Hineni, ele não é uma palavra de efeito pessoal apenas, é uma palavra de efeito coletivo também. Né? Ela afetará não só a vida de quem responde Hineni, mas a vida de todos que Deus deseja alcançar através de quem responde Hineni. Né? E aqui tudo isto no âmbito pessoal, como o Moshe, Abraham, o profeta Shayahu, Isaías, responderam Hineni, cada um no seu âmbito pessoal, mas podemos responder Hineni como comunidade também. Né? Uma comunidade pode responder Hinanu, né? Eis-nos aqui. Né? Uma comunidade, né? Uma sinagoga, né? Não o prédio, mas o grupo de pessoas que formam uma comunidade também podem responder Hineni, Hinanu, estamos aqui, né? Aqui estamos. E quando uma comunidade responde Hinanu, haverá milagres, haverá maravilhas. Ela também está abrindo a porta da sua existência como comunidade para que Hashem opere grandes coisas. Hinanu tem uma relação muito forte com a letra Aleph do alfabeto hebraico, a primeira letra do alfabeto hebraico, a letra Aleph aberta, ou seja, quando eu somo não o valor da letra Aleph, mas a palavra Aleph, ela tem um valor numérico de 111, que é o mesmo número o valor numérico de Hinanu, desculpem. Né? Ou seja, eu pego a letra Aleph e escrevo Aleph, a palavra Aleph, e somo o seu valor numérico nos caracteres hebraicos, e depois pego Hinanu, também nos caracteres hebraicos, vai dar o mesmo valor de 111 as duas palavras.
E se permutarmos, trocarmos de posição as letras da palavra Aleph, teremos a palavra Pele. Pele é milagres, maravilhas. Né? Ou seja, nos conectamos para que maravilhas e milagres aconteçam em nosso meio como uma comunidade. Então, para uma comunidade ver milagres, maravilhas no seu seio, ela tem que responder Rinanu. Mas para responder Rinanu, tem que também estar conectada com Hashem, estar vivendo em santidade, estar vivendo em elevação espiritual. Então, é uma grande mensagem para cada um de nós, individualmente, aonde estamos. Se Hashem pergunta para cada um de nós, Ayeka, onde estás? Que podemos responder? Rinani? Ou ficaremos sem resposta? Ou nos esconderemos como se escondeu Adão? E como comunidade, também podemos responder Rinano? Ou nos esconderemos? Cada um calado. Né? Uma comunidade que não pode responder Rinano porque não está conectada com Hashem, não está vivendo a espiritualidade, né? Está apenas vivendo como apenas uma comunidade física. Então, esta é a mensagem de Hashem para nós, nesta pergunta e resposta. Possamos meditar. Ayeka, né? Aonde está cada um de nós, referente ao nosso espiritual, referente a quem Deus quer que sejamos realmente. Shalom, shalom.